Boa noite, Adriana. Boa noite, Flávio. Bom, hoje a gente viu essa retratação por parte do governo federal depois de uma publicação que apagava a ginasta Rebeca Andrade ali do pódio olímpico, em que ela ganhou medalha de ouro, aquela imagem icônica, né, da Simone Biles e da outra competidora, fazendo uma reverência à Rebeca Andrade, colocando ali no lugar da atleta um computador com menção ali a um programa específico do governo federal. Isso causou tanta repercussão negativa que foi necessário não apenas, né, que esse post fosse apagado, mas que também o governo divulgasse uma nota. O Ministério das Comunicações divulgou uma nota pedindo desculpas, reconhecendo que aquela montagem não foi adequada. Muitas críticas foram feitas em relação ao apagamento da figura da Rebeca mesmo, né? Um nome que ganhou aí as manchetes do mundo inteiro por um reconhecimento do trabalho dela, né, do desempenho dela nas Olimpíadas, uma mulher negra em um pódio com outras duas mulheres negras sofrendo esse apagamento no post feito pelo Ministério das Comunicações e exigiu aí do governo federal essa retratação. E eu queria chamar a atenção para o fato de que esses erros na comunicação do governo têm sido muito frequentes, esses erros de comunicação nas redes sociais. Assim, a gente tem percebido que talvez ali numa necessidade de ser muito rápido, utilizando memes para tentar popularizar determinada ação do governo, determinado programa do governo, esse assodamento tem levado a postagens que têm gerado muitas críticas. A gente pode lembrar, por exemplo, na semana passada, aquela postagem do Ministério do Esporte de um macaco dizendo que estava ali todo mundo esperando a delegação brasileira, uma postagem que foi ali criticada. O Ministério sofreu as acusações de que seria, portanto, uma mensagem racista, tirou do ar também, o Ministério soltou uma nota pedindo desculpa, o próprio ministro foi às redes sociais para também pedir desculpa, e isso, para além, né, do ato em si, seja o racismo em relação a essa postagem do Ministério do Esporte, seja o apagamento da figura ali da Rebeca Andrade na postagem do Ministério das Comunicações, isso só gera mais problemas e mais questões para o governo, né? Como se os desafios já não fossem grandes o suficiente. A gente pode citar aqui os projetos que ainda precisam tramitar no Congresso, mas tem a eleição aí no meio, e ao que tudo indica, né? Os trabalhos podem ficar ainda mais lentos. A gente já sabia que os trabalhos iam ficar lentos, mas pelo que se desenha até agora, eles deverão ser ainda mais lentos do que a gente estava estimando. Só para citar como exemplo, né? O Senado retomou os trabalhos nessa semana, mas a Câmara ainda não. A Câmara oficialmente já teria que ter retomado, mas, por exemplo, sessão deliberativa só a partir da semana que vem. Então, assim, o governo já tem desafios grandes, o suficiente para não ter que lidar com esse tipo de erro de comunicação, de falha grave na comunicação. Essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente hoje, e também uma outra curiosidade, digamos assim, né? Raramente a Receita Federal se manifesta mais enfaticamente sobre assuntos ligados ao esporte ali, né? E a gente viu, sim, o órgão, a Receita Federal, publicando uma nota de esclarecimento a respeito da tributação que os atletas poderiam, ou, né, chegou-se a cogitar ali se eles teriam que pagar algum imposto em relação às medalhas olímpicas que receberam, que ainda vão receber nos Jogos Olímpicos de Paris. E a Receita Federal falou assim, olha, não, medalha não é isenta de tributo, medalha não precisa, o atleta não vai
vai precisar pagar nenhum tipo de tributo federal, porque vai ingressar no país com aquela medalha de ouro, de prata, de bronze. Então, isento, né? Existe uma legislação que garante isso, tem uma portaria do Ministério da Fazenda que também regulamenta esse ponto, garantindo medalhas, troféus e outros itens recebidos em competições, em eventos esportivos no exterior, eles estão isentos de tributos, mas o mesmo a gente não pode dizer dos valores recebidos em dinheiro pelos atletas, né? A gente lembra, por exemplo, que o Comitê Olímpico do Brasil, ele paga valores em dinheiro para os atletas, né? Que ganham medalha de ouro, de prata, de bronze, também para as equipes, e esse valor, sim, ele tem que ser tributado, ele é tributado, então paga ali o famoso imposto de renda. E ainda sobre esse assunto, começou a tramitar, aliás, foi protocolado na Câmara ontem, um projeto que tem como objetivo isentar também de impostos essas premiações em dinheiro. Então, um dos deputados, o Felipe Carreiras, do PSB, inclusive, apresentou um requerimento para que o projeto seja analisado em regime de urgência, para dar tempo de aprovar e já valer para os atletas que vão chegar no Brasil depois dos Jogos de Paris. E agora é aguardar para ver se, de repente, esse assunto os deputados vão tratar com mais celeridade. É isso, pessoal. Boa noite para vocês.